mais severo que pode ser experimentado. Ocorre quando o vento passa sobre as montanhas, ondas de ar que giram na corrente de jato e afetam a aeronave. Felizmente, os pilotos no controle de tráfego aéreo podem reconhecer os sinais de turbulência de ondas de montanha e desviar o voo, embora não sejam tão violentos se o avião os enfrentar de frente. Bater de lado é uma história diferente, como visto neste vídeo. Você sabia que turbulência de ondas de montanha pode ocorrer em altitudes de até 12 mil podem ser particularmente agitadas. A interação entre o vento e é por isso que os voos sobre terrenos montanhosos criam padrões complexos de fluxo de ar que são difíceis de prever. Pode causar turbulência repentina e severa. Os Andes, que se estendem por 7.000 quilômetros, espalhados por 7 países da América do Sul. Eles não são famosos apenas por sua beleza e biodiversidade, mas também por ser uma barreira natural que afeta significativamente as condições de voo. A cadeia de montanhas influencia o clima regional e cria desafios únicos para a aviação, especialmente em voos que cruzam de um lado para o outro. No entanto, os pilotos são bem treinados para lidar com essas situações. Eles usam informações meteorológicas avançadas e estão em comunicação constante com o controle de tráfego aéreo para garantir que os passageiros cheguem em seu destino com segurança. Numa área desse destino, você pode ficar tranquilo sabendo que está em boas mãos. Voar sobre os Andes possa ser uma experiência turbulenta. A vista do avião é totalmente, oferecendo uma vista panorâmica incomparável. No mundo, uma das cadeias de montanhas mais impressionantes. Quando os pilotos pensam que estão prestes a entrar em uma zona turbulenta, eles ligam o sinal de cinto de segurança. Isso ajuda a manter todos seguros, enquanto o avião balança e balança. Infelizmente, turbulência severa é difícil de detectar antes que aconteça, é por isso que você mantenha sempre o cinto de segurança afivelado. Os 2 clipes a seguir explicam o porquê. É de abril de 2011, quando passageiros voavam sobre os Alpes franceses e seu avião entrou em uma área de turbulência das ondas da montanha. Sick Stream. As aeromoças tinham acabado de começar a servir e não estavam preparadas para o que aconteceu a seguir. Felizmente, essas mulheres conseguiram se segurar. O carrinho de bebidas, mas no próximo clipe os passageiros não tiveram tanta sorte. Neste voo de 2019, de Pristina, Sérvia, para Basel, Suíça, o avião também sobrevoou os Alpes. Exemplifica porque você deve sempre usar o cinto de segurança. A queda repentina fez com que as bebidas bateu no teto da cabine. Em todos os lugares, e alguns passageiros sofreram pequenas queimaduras com água quente. Eles deveriam saber. Para começar a servir bebidas enquanto voava sobre os Alpes. Não foi uma boa ideia. Onda de montanha. Turbulência pode ser extremamente intensa e imprevisível. Por que arriscar por um café e ginger ale? Felizmente, isso aconteceu apenas 20 minutos antes do pouso. Assim que o avião passou pelo montanhas, 10 pessoas foram tratadas em um hospital suíço local por queimaduras e ferimentos leves. Você sabia que a turbulência das ondas de montanha não ocorre apenas nos Alpes, mas também em qualquer grande cadeia de montanhas do mundo, como as montanhas rochosas da América do Norte e o Himalaia na Ásia. Essas turbulências ocorrem quando ondas de ar que podem atingir os aviões com força. Embora possa parecer assustador, para suportar esses tipos de condições, e os pilotos são bem treinados para lidar com elas.
Nestes casos, a chave para uma experiência de voo segura é sempre seguir a tripulação. Instruções e mantenha o cinto de segurança afivelado mesmo quando o sinal estiver desligado. A turbulência pode ocorrer repentinamente, e estar preparado dessa forma pode fazer a diferença entre uma e 100 incidentes. Além disso, se você se encontrar em uma situação como essa, lembre-se de que é apenas uma parte temporária do áudio, e você e Hash 39 em breve terei uma viagem tranquila novamente. Levarei para casa uma história interessante para contar. A China Instant é uma das 3 principais companhias aéreas do país em Xangai e opera voos para mais de 220 destinos. Sua frota é composta por 620 aeronaves de hélice a 320 Boeing 737. Em 3 de dezembro de 2023, um desses hélices teve que ser levado para a oficina após apresentar um defeito durante um voo de Xangai para Hong Kong. Uma das pás do ventilador quebrou, fazendo com que o avião tremesse violentamente. O assustado, os passageiros ficaram em silêncio, atordoados, enquanto o avião tremia como se estivesse passando por uma turbulência extrema. Uau! O que é isso? Eu não vi nenhum fogo em Hash 39. O que é isso? Tudo estava indo bem até então. O voo havia decolado. As aeromoças serviram o café da manhã por volta das 10:10. Então, quando os passageiros ouviram um barulho alto na asa esquerda, a cabine começou a tremer e todos sentiram cheiro de queimado. Felizmente, o avião pousou com segurança em Xiamen, uma cidade costeira entre Hong Kong e Xangai. O tremor intenso durou 20 minutos desde o início até o avião tocou o solo. Todos os passageiros desembarcaram em segurança e enquanto o avião estava inspecionado um novo voo para Xangai, por volta das 15:30 do mesmo dia. Você sabia que a China Eastern Airlines não é apenas uma das maiores companhias aéreas da China, mas também um dos mais seguros? Pilota a companhia aérea no Hash 39 para manter os mais altos padrões de segurança e eficiência. Com rigorosos. Além disso, seu centro de operação no Aeroporto Internacional de Xangai é um dos mais movimentadosos aeroportos do mundo que movimentam milhões de passageiros por ano e são um ponto-chave na rede global de transporte. Constante. Apesar do susto, este incidente mostra a eficácia da protocolos de segurança e preparação da tripulação para lidar com emergências. Para continuar a viagem sem mais incidentes, e a companhia aérea garantiu que a atenção necessária a esse tipo de situação, embora rara, são uma boa oportunidade para lembrar a importância de seguir as instruções da tripulação e do Hash 39 e manter a calma em todos os momentos. Além disso, é uma prova da resiliência e capacidade de resposta das principais companhias aéreas evento de qualquer eventualidade. 21 de 2022, o voo Red Air 2023 pousou no Aeroporto Internacional de Miami. Aeroporto. Se você está no Hash 39, você nunca ouviu falar da Red Air, porque ela tem apenas 3 aeronaves em sua frota. Um desses aviões precisou de reparos após um pouso bastante turbulento em Miami. Ao pousar, o trem de pouso principal esquerdo entrou em colapso, fazendo com que a asa esquerda deslizasse.
Momentos antes de parar, o trem de pouso dianteiro e direito também desabou, causando danos na parte frontal da aeronave e um avião que deslizou para o lado direito. No processo, eles também derrubaram uma torre de comunicações, embora isso fosse o menor desses problemas. Felizmente, os 130 passageiros e 10 tripulantes conseguiram sair do avião com segurança. Até o momento, a causa exata do acidente não foi determinada. Embora haja especulações de que poderia ter sido azar ou defeito de fabricação. E parece que está lá no Hash 39. Você sabia que, apesar de ser uma nova companhia aérea, a Red Air trabalhou arduamente para se estabelecer no competitivo mercado da aviação. Fundada com a ideia de oferecer voos acessíveis entre a República Dominicana e outros destinos importantes no Caribe e na América do Norte. A companhia aérea enfrentou desafios únicos devido a este incidente em Miami destaca a importância de uma rigorosa padrões de manutenção e segurança que todas as companhias aéreas devem seguir. Independentemente do tamanho, a indústria da aviação, apesar destes incidentes, continua a ser uma das mais seguras do mundo, graças à inovação constante e à melhoria das tecnologias de segurança. Os passageiros podem se sentir seguros sabendo que cada voo é apoiado por uma rede de segurança, protocolos e equipes de emergência altamente treinadas. Além disso, incidentes como o de ocorrências de ar em Miami estão sendo investigadas minuciosamente para evitar futuros acidentes e melhorar as práticas de segurança em toda a indústria. Este evento também destaca a importância em situações de emergência. A tripulação da Red Air, seguindo os procedimentos de segurança, garantiu a evacuação segura de todos os passageiros, comprovando mais uma vez a eficácia do treinamento e protocolos de emergência na aviação moderna. A Frontier Airlines é uma companhia aérea americana. Operação de custo ultra baixo de Denver, Colorado, fundada em meados da década de 1990, tem ajudado as pessoas a economizar dinheiro em voos em um momento em que os preços das passagens aéreas não param de subir. 25º, em outubro de 2019. O voo 226 da Frontier, que vai de Denver a Baltimore, cruza uma das zonas de turbulência mais intensa do que você pode imaginar. Um homem registrou todos seus companheiros de viagem. Eles vieram para a sua segurança. Você sabia que, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, dos Estados Unidos. Um dos fenômenos mais imprevisíveis da natureza, mas os 4 tipos principais são turbulência de ar limpo, mecânico e flash. Todos estes estão relacionados com as correntes de jato que circundam o globo. Essas correntes podem fazer com que o avião vias aéreas invisíveis e balance de um lado para o outro para o lado. Felizmente, o controle de tráfego aéreo ATC pode prever turbulências do clima e as montanhas levando em conta a térmica e mecânica. Importa quando você pousa atrás de turbulência instantânea. A turbulência do ar limpo, a maioria dos problemas causa, pois você nunca os verá chegando até que esteja no meio deles. O que é provavelmente o que aconteceu neste voo. Como o piloto deste vídeo explicou, eles passam por uma área de turbulência severa. Isso não havia sido previsto. Felizmente tudo correu bem. O avião pousou com segurança em Baltimore. A Frontier Airlines é conhecida por seus voos de baixo custo, modelo que significa que os passageiros podem escolher e pagar apenas pelos serviços que realmente desejam. Isso inclui tudo, desde a escolha do seu assento até o transporte de bagagem adicional. Essa estratégia permitiu que a Frontier mantivesse tarifas competitivas em comparação com outras companhias aéreas. Além disso, esta companhia aérea se destaca pelas aeronaves decoradas com imagens de animais que adicionam um toque único e divertido à sua frota.
O voo 226 da Frontier se tornou outro exemplo de como a aviação moderna enfrenta e supera os desafios naturais. A experiência dessas luzes de voo, a importância dos procedimentos de segurança e treinamento da tripulação para lidar com situações inesperadas. As aeronaves são projetadas para suportar essas condições e a tripulação é treinada para garantir a segurança de todos a bordo. A aviação correu um longo caminho desde o seu início e hoje voar é uma das formas mais seguras de viajar. As companhias aéreas e os aeroportos estão constantemente trabalhando para melhorar a segurança e o conforto dos passageiros. Então, a seguir, quando você entra em um avião, você pode ficar tranquilo sabendo que está em boas mãos, mesmo que a viagem seja difícil. Um pouco acidentado. March Wars 2023. Um pedaço de turbulência poderosa quase derrubou a Lufthansa Peace 469, que ia de Austin, Texas a Frankfurt, Alemanha, até o piloto com 27 anos de experiência. Eu e o Hash 39 estávamos a cerca de 90 minutos de um voo de 10 horas quando o avião começou, tremendo violentamente sobre o Tennessee. O Airbus A330 estava voando a 37 mil pés de altura quando desceu 4 mil pés até o chão. Tudo dentro do avião voou: travesseiros, sacolas, comida, bandejas, garrafas de água e aqueles sem cinto de segurança. Você sabia que a turbulência, embora comum, eles podem variar em intensidade e causar incidentes inesperados. No caso do voo 469, o Serviço Nacional de Meteorologia relatou tempestades severas na área do Tennessee, o que explicava a emergência. Durante a turbulência, o interior do avião estava uma bagunça como imagens do rescaldo mostram os passageiros sentados em silêncio e maravilhados. De acordo com relatos, algumas pessoas ligaram para seus entes queridos como se fosse a última vez que falariam com eles no voo. Os atendentes trataram os passageiros com ferimentos leves enquanto o capitão caminhava pela cabine, tentando explicar o que aconteceu. Apesar de sua vasta experiência, o piloto admitiu que eles finalmente fizeram um pouso de emergência na Virgínia, onde 7 pessoas foram levados para um hospital local com ferimentos leves. Entre os passageiros estava o famoso ator Matthew McConaughey e sua esposa Camila. Matthew lembrou que as pessoas em Hash 39 de um silêncio fantasmagórico, a risos nervosos, voou através da tempestade, destacando a imprevisibilidade e o poder de tempestades severas. Condições meteorológicas. Deixou muitos questionando e as companhias aéreas têm sistemas avançados para detectar e evitar turbulência, mas às vezes as condições mudam tão rapidamente que é impossível evitá-las. Turbulências como as experimentadas pelo voo 469 da Lufthansa são raras, como um lembrete da importância de sempre manter o cinto de segurança afivelado enquanto estiver sentado. Este evento é um exemplo claro das capacidades das aeronaves modernas para suportar condições extremas e o profissionalismo das equipes para lidar com situações de emergência. Apesar da gravidade do incidente, o pouso é seguro para o avião e o pronto atendimento aos feridos demonstram a eficácia da segurança aérea. Protocolos. Voar novamente após tal experiência pode ser desafiador, mas a aviação continua sendo uma das formas mais seguras de transporte. As companhias aéreas continuam a melhorar suas tecnologias para garantir a segurança e o bem-estar dos seus passageiros, independentemente das condições que enfrentam. No céu. A Emirates Airlines é a maior companhia aérea do Oriente Médio que opera a partir de em Dubai, com um número impressionante de aproximadamente 3.600 voos que partem todos os anos. Semana para 150 cidades em 80 países. A Emirates se consolidou como uma das maiores empresas do mundo. Principais companhias aéreas. Em 5 de outubro de 2017, um Airbus A380 da Emirates estava pousando em Düsseldorf, Alemanha.
quando o avião encontrou um vento cruzado muito forte. Este tipo de vento pode fazer mais do que apenas sacudir o avião no ar. Também pode ser bastante problemático na hora do pouso. D. Felizmente o piloto manteve o controle. O avião taxiou com segurança até o portão, embora pudéssemos imaginar que os passageiros não eram muito felizes com o pouso brusco. O que acabamos de ver é chamado de pouso de caranguejo. Descreve a técnica em que o avião parece pousar de lado, mas endireita-se apenas no último momento. Os pilotos usam esta manobra durante ventos cruzados fortes para alinhar o nariz bem na tela e o piloto tinha que virar para o vento, lutando assim até encostar o solo. Você sabia que a técnica de pouso de caranguejo é essencial para os pilotos, especialmente grandes aeronaves como este Airbus A380? Esta aeronave, que é a maior do mundo em termos de capacidade de passageiros, requer grande habilidade e precisão para navegar condições. Os pilotos da Amaratis, assim como os de outras companhias aéreas, recebem treinamento intensivo para gerenciar essas e outras situações desafiadoras para garantir a segurança de todos a bordo. O Airbus A380 é um avião de passageiros de 2 andares e 4 motores conhecido por seu luxo e conforto. A Amaratis equipou seus A380s com recursos como chuveiros a bordo na primeira classe e uma plataforma de lançamento para passageiros da classe executiva. Esses detalhes tornam o voo em uma Amaratis A380 é uma experiência única. Embora não importa o quão luxuoso seja o avião, ventos cruzados podem transformar qualquer pouso em um teste de habilidade do piloto. Além disso, o aeroporto de Düsseldorf é conhecido pelos seus desafios únicos em termos de vento, clima, tornando-o um lugar perfeito para assistir a algumas manobras de pouso impressionante. Os entusiastas da aviação costumam se reunir nas proximidades do aeroporto para observar e filmar esses pousos, especialmente durante condições de vento forte. O design do Airbus A380 permite que ele decole e pouse em pistas mais curtas do que você poderia esperar de uma aeronave de seu tamanho. Graças ao seu avançado sistema de controle, a aerodinâmica de suas asas aliada à habilidade do piloto que garante que mesmo em condições difíceis o A380 pode pousar com segurança e eficiência. O voo de Amaratis em 5 de outubro de 2017 é uma prova da habilidade e do treinamento de seus pilotos, bem como a engenharia avançada do Airbus A380. Apesar dos desafios apresentados pelos ventos cruzados, a segurança e o profissionalismo prevaleceram, garantindo que todos os passageiros chegassem em seu destino sãos e salvos. Se na primeira vez você não tiver sucesso, tente novamente. Esse ditado é verdadeiro na vida e também ao embarcar em aviões. Se o piloto não acredita que é seguro pousar, é melhor subir novamente e dar meia volta. E tente novamente. Forçar um pouso forçado é uma maneira certa de colocar todos em perigo. Em 29 de maio de 2022, um Boeing 737 tentava pousar em Sui, no centro da Indonésia, mas assim que o piloto começou sua descida, uma tempestade se intensificou, criando grande turbulência. Todos e Hash 30 em vez de arriscar, Smart Isolo decidiu virar.
Nossa câmera começou a gravar logo depois que o avião subiu novamente. Ela comentou que todos a bordo gritavam, choravam e rezavam enquanto a cabine tremeram. Eles permaneceram no ar por 30 minutos. Até que a tempestade passou e o piloto decidiu seguro pousar. Pousos abortados, também conhecidos como go-arounds, são ferramentas de segurança cruciais. De acordo com um estudo da Flight Safety Foundation, mais da metade de todas as aeronaves acidentes poderiam ter sido evitados se o piloto tivesse simplesmente dado meia volta. Se você não tiver sucesso na primeira vez, tente pousar o avião novamente. Você sabia que os procedimentos de ida e volta não são apenas comuns, mas também são uma parte essencial de qualquer piloto e #39. Os pilotos praticam este procedimento regularmente em simuladores para qualquer situação da vida real. Esta manobra é uma demonstração da #39 flexibilidade e bom senso, pois leva em consideração fatores, condições meteorológicas e segurança geral de voo. O Boeing 737, a aeronave comercial mais popular do mundo. Ele é projetado para condições climáticas adversas. Sua tecnologia avançada permite aos pilotos fazer ajustes precisos que contribuem para a segurança geral do voo. Este modelo de aeronave é conhecido por sua eficiência e confiabilidade e faz parte da frota de muitas companhias aéreas em todo o mundo. Em situações de tempestade, os pilotos têm acesso a radares meteorológicos avançados que lhes permite ver as condições meteorológicas em tempo real. Esta tecnologia tomar decisões informadas crucial sobre se é seguro prosseguir com o desembarque, é melhor fazer uma volta. Além disso, os controladores de tráfego aéreo desempenham nessas situações, fornecendo informações e suporte constante. Foda-me! Inferno. Tem um policial no jato, Ro. Jesus, mano. Eu e #39. Puta merda. Vamos parar de ser chatas. Puta merda, isso é muito legal. Ah, está tão perto. Olá, senhor. Como vai? Onde você para? Não, senhor. Ah, sim. É verdade. É isso, ponto. Sim. Agora, tenho muita coisa para verificar. Eu não ligo, ponto. Não, senhor. Eu só tenho que dizer de novo. Estou bem. Ok. O que eu tenho agora? Ok. Não, senhor. Ah, eu sei o que está acontecendo. O quê? O quê? Você tem razão. Você tem razão. Chance. Você tem razão. Chance.
Infelizmente para John, sua aventura no carro roubado foi breve. Um policial da patrulha rodoviária do Texas se colocou atrás dele, e o ladrão começou a entrar em pânico. Embora já tenha conseguido escapar momentaneamente, John não escaparia da polícia para sempre. O que ele não sabia era que aqueles anúncios da Domino e Cardinal 39.S no teto do carro foram feitos por rastreadores GPS de alta tecnologia que monitoram tudo sobre o motorista para segurança. E por razões de desempenho, quando o Sr. Lopes relatou o roubo do carro, o GPS levou a polícia diretamente até ele. John foi preso e acusado de uso não autorizado de veículo motorizado. Quanto ao carro, o Sr. Lopes o recuperou a partir de uma única peça. No entanto, John roubou seu telefone e nunca mais o viu. Yongjiang, na China, é uma cidade com nível de prefeitura e capital da província de Yunnan. É um lar de aproximadamente 2,6 milhões de pessoas, a maioria das quais vive na área metropolitana desenvolvida. Entre eles, iam dois amigos mais velhos que gostaram do ritual do lanche noturno. Era 15 de maio de 2024, e depois de um longo dia de trabalho, esses dois amigos instalaram uma pequena mesa sobre grandes lonas, pensando que poderiam aproveitar seu lanche da meia-noite, em paz. Infelizmente, o vento tinha outros planos. Antes que você pergunte, não temos ideia do que está acontecendo com a cama elástica rosa em forma de violão. Talvez isso tenha acontecido perto de um parque infantil em uma pequena feira. Onde quer que estivesse, o vento era forte o suficiente para levantá-lo e deslize-o pelo estacionamento. Quanto aos nossos amigos, parece que nenhum deles se feriu quando o vento estragou sua comida. Talvez o homem de branco estivesse congelado de raiva, chateado porque a mãe natureza roubou seu macarrão. Vladivostok, Rússia. É a segunda maior cidade do Distrito Federal do Extremo Oriente. Se você não sabe, é uma península no leste da Rússia que se estende perto da China e em direção ao mar do Japão. Lá vivem cerca de 600 mil pessoas, incluindo 7 motoristas que nunca mais estacionarão perto de um muro. Em 24 de agosto de 2024, moradores de um prédio de apartamentos local relataram ter visto rachaduras no muro de contenção atrás do estacionamento e ouvido estalos altos ressoando na área. Era apenas uma questão de tempo até que o muro cedesse e destruísse seus carros. Enquanto a maioria temia ser esmagada, uma mulher veio até aqui para salvar seu SUV. Todos poderiam ter movido seus carros antes que o muro desabasse se quisessem. Mas como dizem, a retrospectiva é 2020. Ninguém queria correr o risco de ficar preso lá dentro quando o muro finalmente desabasse. As autoridades disseram que estavam investigando a causa da falha. Todos sabem que ninguém ficou ferido. 7 carros foram destruídos. Quanto à indenização, os proprietários teriam que esperar até que as autoridades russas encontrassem alguém para culpar por esse colapso. O distrito de Berner é uma enorme região de mineração de mármore, no Paquistão. Ela abriga cerca de 316 minas e mais de 400 fábricas, o que representa 68% das reservas totais de mármore paquistanês. Infelizmente, algumas dessas minas não possuem os melhores padrões e processos de segurança, especialmente ao transportar rochas de várias toneladas da pedreira para tão sobrecarregado que eu sabia que provavelmente falharia. Eu tenho qualquer que seja o caso. Esperemos que esses homens tenham aprendido uma lição valiosa. Às vezes é melhor fazer 2 viagens. Existem 2 tipos de pessoas no mundo da navegação. Eles que são donos dos barcos e aqueles que trabalham neles. Em 18 de outubro de 2020, uma guerra de classes eclodiu na Bahia Front Park Marina em Sarasota, Flórida, deixando esta família primeiro rindo e depois chorando. Tudo começou quando Brandon Sheridan, assistente de abrigo de um dos donos de barcos no cais, decidiu levar o iate de seu chefe para um passeio.
Naturalmente, o jovem de 32 anos ficou bêbado bem antes de começar. O que levou a essa altercação entre ele e outro barco. Brandon não dá ouvidos a esses avisos do outro dono. E, em vez disso, ele volta para o iate e aponta para o cais. Não sabemos se Brandon tinha algo contra esse cara ou apenas queria destruir o que viu primeiro. A polícia chegou mais tarde e prendeu Brandon por dirigir um barco sob influência de álcool. Segundo eles, ele causou mais de $50 mil em danos entre o chefe de Brandon. Phil Costello disse que Brandon passou a noite no iate e o levou para passear sem permissão de Phil. O barco era uma fonte crucial de renda, pois as pessoas pagavam por passeios ou para passar o dia no iate. Em um único momento, ele perdeu seu barco e sua principal fonte de renda. Tudo porque foi capitão assistente de abrigo por um dia. Nunca subestime o poder da música. Este guitarrista nepalês demonstrou esse ponto enquanto estava sentado sob uma montanha perto do lago Glacier, Koshi. Infelizmente ele não precisou tocar uma única nota. Era 11 de janeiro de 2021. Shambhu Adhikari chegou a este lugar pitoresco no Nepal para tocar violão sob a montanha nevada. Mas assim que Shambhu se sentou para tocar, a mãe natureza enviou-lhes um sinal de que ele não estava com vontade de ouvir nada naquele dia. Este é Shambhu Adhikari passando pelo palco. Oh!
Como nativo do Nepal, Shambhu sabia o quão perigosas as avalanches. A princípio parecia lento e inofensivo, mas quilômetros de neve continuaram a descer rapidamente através da montanha. Ele sabia que tinha que procurar um lugar mais alto e se cobrir enquanto a névoa congelada cobria a área. Felizmente, ninguém ficou ferido durante a avalanche. Ao descrever a experiência, Shambhu a chamou de o momento mais emocionante de sua vida. Ele sabia que não corria perigo significativo e não queria que as condições danificassem seu precioso guitarra. A ilha da Martinica é uma das várias massas de terra dentro das Antilhas Menores, no Caribe. Tecnicamente, a Martinica é um departamento ultramarino da França, o que significa que faz parte da União Europeia e é protegida pelas autoridades francesas. Em 3 de abril de 2019, um helicóptero de proteção civil caiu em seu barco a cerca de 200 metros da costa. A primeira tarefa do piloto era manter a estabilidade do helicóptero enquanto o macaco de resgate desceu para proteger o navio. A primeira etapa foi sem problemas. Agora veio a tarefa crucial de levar o homem de volta para a costa. Infelizmente, um conjunto de fios elétricos teve algo a ver com isso. Embora tenha sido um momento assustador, os dois homens pousaram em segurança em águas profundas. Felizmente, eles ainda tinham seu dispositivo flutuante e conseguiram remar até o raso. Praia. Não está claro o que fez o piloto atingir o elétrico. Acreditamos que eles estavam tão focados em salvar este homem que ele não percebeu. Ele teve sorte que eles não fizeram o helicóptero cair na água. Eles também tiveram sorte que o socorrista e o navio evitaram as pedras durante a descida. Finalmente, todos saíram, embora provavelmente tenham perdido alguns anos de suas vidas por causa do susto das abelhas. O resort Ski Bukovyl, na Ucrânia, é o maior do gênero na Europa Oriental. Possui 17 teleféricos, 60 quilômetros de trilhos e capacidade para receber cerca de 12 mil pessoas de cada vez. Em 13 de abril de 2015, foi um dia complicado na pista. A neve caía, dificultando a visibilidade e os ventos fortes dificultavam a viagem até Terceira, mais assustador do que o necessário. De a ilha. Este alpinista usava sua câmera no capacete quando os ventos derrubaram uma árvore, o que, infelizmente, caiu no pior lugar possível. Felizmente, o impacto não foi suficiente para derrubar o Terceira. O cabo continuou a se mover, e acreditamos que a força quebrou a árvore. Uma das cadeiras estava prestes a atingir nosso cinegrafista, que provavelmente não conseguiu. Espere para retornar ao refúgio. Luftal, Utah, é uma pequena cidade no condado de Deerwood, South Lake, lar de aproximadamente 17 mil pessoas, incluindo uma dupla de pai e filha, que testemunharam algo estranho. Em 1º de junho de 2023, nosso cinegrafista disse que sua esposa tinha acabado de voltar para casa depois de buscar sua filha da garagem quando a porta da garagem começou a tremer, e ele notou uma tempestade elétrica. À distância, ele olhou através das grades e viu o que pensou ser um pequeno tornado se formando do outro lado da rua. Em vez de correr para se proteger, ele fez o que seu pai faria. Ele abriu a porta e aproveitou o momento com seu pequeno lá. Feche-o, querida. Você está perdendo o tornado. É um tornado acontecendo bem aqui. O que está acontecendo, cara? Estamos apenas filmando. Há um tornado aqui.
Ouvi a porta da minha garagem batendo. Isso foi incrível. Segundo relatos, este era um estranho lancebote semelhante a um tornado, um termo para moinhos de vento fracos que se desenvolvem do solo para cima, em vez de das nuvens para baixo. Os tornados de lança são geralmente menores e significativamente mais fracos do que os tradicionais tornados, embora ainda possam ter alguma intensidade. Segundo o pai, a filha sempre gostou de eventos meteorológicos e ele sabia que ele iria gostar em vez de correr e gritar como um garotinho assustado. Garota. Os relâmpagos estão entre os fenômenos mais surpreendentes da mãe natureza. Um único raio viaja a mais de 270 mil milhas por hora, o que significa que poderia chegar à Lua em aproximadamente 55 minutos. Além disso, os raios superaquecerão o ar, em cerca de 50 mil graus Fahrenheit, que é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Em 14 de junho de 2012, uma família em uma praia na Arábia Saudita sentiu aquele calor em seus própria carne quando um raio enorme caiu a poucos metros de distância. É por isso que somos a mãe natureza. Mãe natureza. Veja como esse homem quase virou um falafel. Capturar um raio com a câmera quase eletrocuta seu pai, o que leva as coisas a um nível completamente novo. Felizmente, ele ficou bem e saiu com uma história incrível para contar. Uma cena semelhante ocorreu em Maharashtra, na Índia, onde uma mulher estava gravando uma tempestade. Veja como esse raio atinge uma linha de energia e envia uma onda de faíscas voando sobre as árvores. Felizmente, nosso cinegrafista estava seguro em seu arranha-céu. E difícil quando este raio caiu. Não está claro se causou danos significativos, embora possamos supor que várias pessoas ficaram sem energia elétrica nas horas seguintes. Era a véspera de Halloween e alguns trabalhadores da construção civil em Los Angeles, Gnogna, Michigan, estavam ocupados instalando isolamento de telhado. Quando eles retornaram para procurar mais painéis, perceberam que faltavam alguns. No início, pensei que poderia ser uma espécie de piada de Halloween e percebi que seus painéis acenaram como bruxas. Não era uma piada. Era um pequeno tornado de poeira. Pedaços de gelo voando no ar. Esse painel ISO tem pelo menos 100 pés no ar. Nosso cinegrafista disse que a tempestade de poeira carregou os painéis cerca de 100 pés no ar. Alguns pousaram novamente enquanto outros caíram longe do canteiro de obras. Não caiu felizmente, nada, embora essas tempestades sejam geralmente inofensivas. Você pode ver como eles causam problemas, embora o vento não seja forte o suficiente para derrubá-lo. Ele ainda pode levantar coisas e em alta velocidade. Um painel ISO na cabeça vai arruinar o dia de qualquer um. Felizmente esses caras estavam usando seus capacetes.
As montanhas Changsha são uma cadeia de montanhas proeminente no leste asiático. Eles se estendem do nordeste da China ao norte. A maioria dos picos tem 9.000 pés de altura em seu caminho para Coreia do Norte. As montanhas Changsha atravessam o condado de Anyu, na província de Guilin, em 24 de agosto de 2024. Anyu foi palco de um grande deslizamento de terra. Pedras do tamanho do seu carro foram liberadas e começaram a rolar em direção à cidade.